Olá, sejam bem-vindos! Olha que delícia, que bom a gente poder estar junto, né? E de repente a gente está aqui trabalhando, eu que nem doido, fazendo outras coisas, a gente para tudo e fala, vamos gravar o programa, vamos gravar o programa. E é assim que o Casa Brasil acontece, é assim que a gente gosta do Casa Brasil. De gente de verdade, de pessoas que falam dos seus sentimentos, das suas emoções. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pode falar assim, mas de novo, Dionísio, de novo? Todo ano. Todo dia, se for preciso, todo mês, se for preciso. Falar sobre diferenças e igualdades, o que levam as pessoas a conviver em sociedade e conviver com todas essas diferenças, isso me atrai muito. Primeiro, como psicólogo, que é minha formação, vocês sabem disso. Como apresentador, como empresário que sou, porque isso é um assunto humano, é um assunto que envolve a mim, a você, a todos nós que queremos viver de uma forma melhor e juntos. Se quisermos viver melhor separados, a gente pode ir lá para o Himalaia, ficar meditando nas montanhas do Himalaia com as árvores e a gente não vai ter conflito nenhum, beleza. Mas conviver com as pessoas, principalmente nesse momento que eu ando mais espírita do que qualquer outra coisa, eu aprendi que a convivência nos ensina. O viver com o outro é que nos leva a uma missão maior. Porque não é fácil não, é gostoso, né? Gostar do cachorrinho que fica lá em casa, quietinho. Você abre a porta às 6 horas da tarde, ele ficou sozinho o dia inteiro e ele faz assim para você. Oi, eu te amo, eu te amo. Com pessoas não é assim, mas não é mesmo. Porque as pessoas são muito mais complexas, as pessoas são muito mais interessantes e muito mais diferentes, graças a Deus. É sobre diferenças que a gente vai falar, é sobre o dia 20 de novembro e eu trouxe dois convidados especiais para falar sobre esse tema da consciência negra, que é Vitor não, é tudo com V, olha que coisa que eu descobri aqui, gente, olha. O de lá é o Vinícius Vieira, VV, ele é jornalista. O de cá, Vanderlei Vitorino, VV, bailarino e coreógrafo. Olha, não tinha notado isso, os dois levam dois Vs. Que bacana, obrigado por terem vindo, meninos. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar falando com você e com o seu público. Você já é de casa, né, Vanderlei Vitorino? Graças a Deus, né? Conhecido Casa Brasil, como né? BA aqui em Jundiaí, já passou pelo campo da política, é bailarino, é coreógrafo, tem trabalhos lindos nessa linha do afro, que eu já conheço, do carnaval jundiaense, né? BA, obrigado pela sua presença. E o Vinícius, que eu estou conhecendo hoje, né, Vinícius, que é jornalista. Sim, sou jornalista. Você é de Jundiaí, Vinícius? Sou nascido em Jundiaí e moro em Várzea Paulista. Moro em Várzea. Ah, quem é de Várzea, Campo Pertinho. Limpo, Jarinu, é tudo de Jundiaí já para mim, já não tem mais essa divisão, né, Vinícius? Obrigado por ter vindo, data, para a gente falar sobre essas lutas de racismo e tudo mais. Essa data foi instituída no Rio Grande do Sul por Oliveira Silveira, que era poeta, professor e pesquisador. Gozado do Rio Grande do Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul tem um estigma de ser um estado bastante rígido com relações raciais. E lá nasce o Dia da Consciência Negra, muito interessante. É feriado em milhares de cidades brasileiras, mas é por decreto municipal, porque não é um feriado nacional. Nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, sim, são feriados estaduais, perdão. Muito bem, é sobre essa reflexão que a gente vai falar. E eu queria manter uma pergunta, começar com uma pergunta para vocês sobre o que é militância e se vocês se consideram militantes no tema da consciência negra. Eu gostaria que os dois respondessem. Pode ser? Claro, por favor. Comece. Então vamos lá. Esse termo militante, a gente está deixando de usar para colocar a palavra ativista, né? Mas muda só a palavra, porque a prática é a mesma, né? A ação do dia é a mesma. Sim, eu sou um militante, um ativista da luta antirracista, da luta contra o preconceito, contra o racismo e sou militante, ativista de outros segmentos também, outras vertentes aí. Mas como a gente está falando do movimento racista, da luta contra o preconceito, contra o racismo e sou militante, ativista de outros segmentos também, outras vertentes aí. Mas como a gente está falando do movimento negro especificamente, eu milito no movimento negro desde os meus 11 anos. 11 anos. Eu estava na igreja, fazendo a minha primeira Eucaristia, e teve uma atividade na Praça da Sé, e nós fomos de Jundiaí para a Praça da Sé.
Quando eu chego lá, eu encontro uma negrada com Black Power, um óculos enorme assim na cara, com umas bandeiras coloridas, que são as cores da unidade do continente africano. Eu falei, é isso que eu quero. E a partir daí eu fui militar no movimento estudantil, passei pela pastoral operária, pastoral do negro, que ainda eu tenho essa militância, e entrei para o movimento negro. Minha primeira entidade negra foi o MNU, o Movimento Negro Unificado, que é uma das organizações mais antigas do país, né, em funcionamento até hoje. Tem 40 anos de existência, lutou contra a ditadura militar, essa entidade, né, o MNU. E ainda tem essas lutas aí como firme propósito. Eu saí do MNU em 2003. Em 2005 eu fundei, junto com outros companheiros e companheiras, o Círculo Palmarino, que também é uma entidade nacional. E estamos aí. Nacional, também é uma entidade nacional. Estamos aí, a gente está em todos os estados organizando também a luta antirracista, e a gente discute um projeto de nação para o povo brasileiro através de um olhar negro, né? Então não dá para a gente pensar o Brasil sem olhar a questão racial, sem olhar a negritude e tudo que o povo... Até porque a gente não está falando de minoria, né, Bea? No Brasil a gente está falando de maioria, né? Justamente. Precisa tomar cuidado com esse termo minoria, porque não é bem assim. E o Vinícius? Você já conheceu o Bea, Vinícius? Sim, conheci o De Bea. outras lutas aí? Claro, é até muito importante, né? Eu até ressaltar isso. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso pessoalmente pro Bea. Né? Ih, que medo! O que vem agora aí? A gente agora sempre se encontra, né, nos eventos, na militância, nas passeatas, nas manifestações. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele. Mas o BA, ele esteve presente quando eu estudei a vida inteira numa escola estadual lá em Várzea Paulista, né, a escola prefeita João Aprilante. E o BA, ele foi a convite da nossa diretora na escola na época, que era a professora Cleonice Caldas. Ela convidou o BA para ele fazer uma apresentação justamente no Dia da Consciência Negra, que naquela época não era feriado, inclusive não era feriado municipal, então a gente tinha aula no dia 20 de novembro. E o BA foi convidado a fazer uma apresentação no dia. E o BA, ele é coreógrafo, ele é bailarino, então ele foi fazer uma apresentação muito bonita referente à Mãe África. E eu fiquei muito feliz dessa apresentação do BA lá na minha escola, porque era a primeira vez que se tinha, né, esse olhar para a cultura negra. Porque na escola a gente nunca aprendeu isso, a gente nunca aprendeu sobre cultura negra, a gente nunca aprendeu sobre história negra, a gente pouquíssimo aprendeu sobre os Zumbi dos Palmares. Eu tive uma excelente professora de história, né, que é a professora Irene, que ela ensinou bastante coisa pra gente, mas porque ela quis ensinar pra gente, não estava no currículo escolar pra ela poder ensinar. Foi uma atitude individual desse professor, né? Dessa professora específico, né? Mas não tinha dentro do currículo essa coisa de poder ensinar a história negra. E era a primeira vez que eu estava tendo esse contato, né, com a história negra, com a cultura negra, e foi o BA lá dançar. Olha, BA, e aí você sabia disso, BA, ou não? Não, eu lembro eu lembro mas da não escola, sabia da história do Nilson. Tá vendo só como que a gente... Emocionante, bonito. Atinge as pessoas. Era pois é. Um canto e um grito, para a liberdade. E era engraçado porque na época eu era presidente do Grêmio Estudantil. Ah. E aí o BA levou pra mim o CD com as músicas. Ele falou assim, olha, fez as anotações. Agora você vai dar um pause nessa parte, você vai passar pra frente nessa hora, você vai colocar essa música aqui. Aí eu falei assim, gente, eu ainda vou estar aqui na mesa do som comandando tudo ainda. Foi tudo isso. Então pra mim foi um ponto máximo ali na minha história. Por que você resolveu ser jornalista, Vinícius? Porque da onde saiu esse seu desejo? Assim? Tem a ver com toda essa causa ou não? Tem também, tem muito a ver com a causa, né? Até mesmo falando dessa questão da militância, né? A minha militância, eu costumo brincar que ela é doméstica, né? A minha mãe, ela foi militante do movimento negro durante muitos anos. Que a minha legal. mãe, inclusive, falecida hoje, né? Mas ela foi militante do movimento negro, ela participou do movimento negro em Minas Gerais. E lá o BA falou dessa questão da religiosidade, né, que ele começou no movimento negro na igreja. E Minas Gerais tem muito isso, né, porque o catolicismo em Minas é muito negro. Muito, né? Então tem o catolicismo ali das folias de reis, né, das congadas. Então a minha mãe era inserida ali dentro desse contexto. Então o movimento negro, as reuniões do movimento negro que ela participava era dentro da igreja, acontecendo na igreja católica. E a minha mãe, ela casou, mudou para Jundiaí e ela sempre continuou com essa coisa militante. Engraçado porque a minha mãe,
ela não teve muito estudo, ela estudou até a 4ª série, então ela mesma se intitulava como semi-analfabeta. Só que tudo isso que a gente fala hoje, né, da militância negra, né, esses conceitos que a gente utiliza, de apropriação cultural, relacionamento interracial, né, todos esses contextos, a minha mãe já utilizava com a gente para educar, eu e a minha irmã, sem citar essas palavras, essas nomenclaturas que surgiram agora. É verdade. Então, eu costumo dizer que a nossa militância sempre foi doméstica. Então, desde sempre, desde muito novo, a gente sempre aprendeu a não aceitar nenhum tipo de preconceito, a gente bater de frente às pessoas, né, a gente não aceitar sofrer nenhum tipo de racismo. Então, por isso que eu falo que quando o BA foi na minha escola fazer aquela apresentação, pra mim foi muito emocionante. Uau! Eu falei assim, até que enfim... Não é só lá em casa. Assim, não é só lá em casa, sabe? Não é só lá em casa que eu ouço isso, aqui também. Que legal. Sabe? Então, pra mim, foi muito importante. Isso é social, né? Isso é social. Que bacana. Mas você é uma pessoa de muita sorte de ter tido uma mãe com essa experiência e trazer para dentro de casa essas questões, né, Bea? Porque não era fácil, na época dos pais, não é? Isso. Trazer essa questão para os filhos. Tinha sempre um permeio do medo, né, de se trazer essas questões socialmente, né, Bea? Se até hoje é assim, a gente vai imaginando isso há 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? De 1500 para cá, como é que foi? Né? Então é realmente bastante perigoso. Mas eu enxergo assim essa educação, essa educação antirracista para dentro de casa. O Vinícius, ele conta uma experiência da mãe dele, ensinando ele e a irmã dele, desde criancinha, serem antirracistas. Né? Não serem militantes, mas atuarem no dia a dia de uma forma antirracista. Mas também tem aquelas famílias negras que preferem se calar. Isso. Porque entende que é uma forma de proteger os filhos. De preservar. De preservar. Só que isso é um que eu erro. tô falando. É exatamente. Só que isso é um erro enorme, porque os filhos eles vão sair de casa uma hora. Exatamente. E não aí, dá para proteger a vida toda. Não dá para proteger. Né? E daí, no primeiro momento que ele vai para a escola, e criança, eu costumo dizer que criança, no primeiro aninho de escola, ela é malvada, porque ela traz todos os preconceitos que ela aprende em casa. Com a família. Então, quando ela chega na escola, aquilo para ela é normal. E ela descarrega aquilo. Só que ofende, fere, machuca demais. Então, saber lidar isso dentro de casa é importante para que as crianças não reproduzam os preconceitos que elas aprenderam no dia a dia, né? Eu não tenho dúvida. Isso bate não só para a questão de racial, né, mas para questões comportamentais. O diferente para a criança pode ser visto com curiosidade e ela pode ser honesta e falar por que é assim, né? Porque ela não sabe mesmo. Sim. Na casa não era assim, por que é assim? E pode vir com uma outra carga que vem realmente, acho que dos pais, e aí o nosso cuidado, o papel da mídia, o papel dos intelectuais desse país de tentar mostrar que existe uma outra forma de educar. Né? Que matemática e geografia é mais importante, né? Talvez, eu sempre falo de matemática, minha sobrinha, professora de matemática, ela me mata quando ela ouve isso. É que assim, eu aprendi tanto tabela periódica na minha infância, eu aprendi tanta coisa que eu não lembro de nada, não sei de nada, não sei o que aprendi. E lembro de professores afetuosos, lembro de amigos queridos, é disso que eu lembro da minha infância. Então talvez a educação, né, ainda seja a grande saída para a gente, da gente repensar a educação, né, principalmente nesse país. Está tão difícil de falar nisso, mas a gente vai forçar a barra. Daqui a pouco vai vir uma pergunta para vocês, eu quero ver como é que vocês vão sair. Mas a gente está falando de educação, a gente está falando de um momento do país muito catastrófico, muito violento em termos de direitos humanos, e seja ele racial, ou seja de comportamentos diferentes. Todo mundo tem que ser igual nesse momento. Se não for igual, não serve, não presta e não dá para conversar. Mas eu vou parar aqui só porque eles já se apresentaram e agora vocês conhecendo esses dois convidados queridos, a gente volta para o próximo bloco para entrar direto nessa questão do que é o racismo estrutural que a gente ouve tanto falar hoje, não é? E das questões até que vocês passam, que acham que ainda vão passar, mas a gente vai entrar em política também. Aguarde que eu volto já. E para quem chegou agora, o assunto hoje é dia 20 de novembro, essa data especialíssima
que a gente realmente traz as questões da consciência negra, principalmente para o Brasil, que é um país absolutamente negro, né? Todo mundo fala, eu sou europeu, eu sou italiano, eu sou português. Então ninguém fala do pé que a gente tem, se não for os dois pés, né? No caso dos meninos, provavelmente os dois, não sei, quero saber dessa miscigenação familiar aí. Mas de um país absolutamente miscigenado, de um país absolutamente chacoalhado, e esse resultado é muito bom e muito bonito, porque eu gosto muito e vocês devem gostar também, né? Tantas culturas juntas. Agora, o que eu queria trazer para vocês, falando ainda de cultura afro-brasileira, hoje em dia a gente ouve muito, por isso que eu perguntei se vocês eram militantes no início, porque tudo que virou militância virou na linguagem, infelizmente, trazida por pessoas que não deveriam usar, que virou mimimi, né? Então, militante hoje traz mimimi, ou seja, é uma forma de desvalorizar, menosprezar o discurso de quem acredita numa causa e luta por ela. Tudo virou mimimi. O que tem importância virou mimimi, né? Vocês acham, entrando no mimimi, essa ditadura também da linguagem, eu queria saber o que vocês acham disso? Da questão de chamar de preto, chamar de negro, quem é branco, quem é vermelho, azul, não sei mais, afrodescendente. Eu quero entender também, é claro, porque eu, como população comum que sou, também fica confuso com todos esses temas. A gente já falou disso uma vez, né, Bea? É importante o discurso, o uso da palavra, isso é um mimimi, não é um mimimi? A opinião de vocês. Quer começar? Ih, a coisa tá feia. A coisa vai ser feia, gente. Quer começar? Primeiro de tudo, essa questão da... A palavra, ela tem poder, ela tem muita força. Então, a gente precisa entender o que é preto e o que é negro, né? Por que a gente usa esses termos? A academia usa muito isso, né? Você vai conversar com os doutores nas grandes universidades, o negro na diáspora, o afrodescendente, o afro-brasileiro. Se você vai para o movimento negro, é um negro. Se você vai para o movimento de hip hop, que é mais juventude, mais periferia, são pretos, né? Então as mulheres, o movimento de mulheres hoje adotaram também essa questão do preto. E por que lá nos Estados Unidos é preto e não negro? Então, a história verdadeira é que aqui no Brasil o preto, ele era preto para ser vendido, né? Mas quando ele fugia, ele era um negro fujão, ele era um negro assassino. E o movimento negro tomou isso como uma questão política, uma afirmação, né? Da luta, da resistência, e isso se inverte nos Estados Unidos. Então era Niger nos Estados Unidos e para ofender era preto, né? O black. O movimento negro de lá também, né? Ele inverte e pega a palavra preto como uma autoafirmação para dar resistência mesmo. Então a gente precisa entender os contextos. E em cada país como isso se desenvolveu, né? Culturalmente, regionalmente e temporalmente, porque cada coisa foi a seu tempo também, isso, né? Justamente. Mas a gente precisa entender onde que nós estamos aqui no Brasil, com quem que nós estamos falando, né? E de que forma que se fala. Então, quando as pessoas querem ofender, a palavra preto ou a palavra negro, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem com um adjetivo e ela vem com um tom também, né? Aquele preto vedido, aquele negro. E aí vai os adjetivos, os piores adjetivos que a gente possa imaginar, né? Agora, o preto e o negro é indiferente para a comunidade negra ou preta ou não? Então, essa questão... Acho bom a gente deixar claro isso. Essa questão está mudando muito. Por isso que eu estou falando que é importante a gente identificar com quem nós estamos conversando. Porque essa questão está mudando muito e muito rápido. Muito rápido, eu de também 10 acho. anos para cá está se mudando muito. Então, porque existe uma discussão em torno disso, né? Não se aceita mais qualquer coisa. Isso não é mimimi. Isso não é mimimi, justamente. Esse que eu acho que é importante, né? O movimento negro, as grandes lideranças do movimento negro ainda falam negro.
e insiste na questão da palavra Negro. Porque tem uma história de Entendi. luta de resistência. Entendi. Só que essa molecada que chegou agora, essa juventude que veio agora, ela veio com muita força. Então, como eu falei que eu faço parte de uma entidade negra, né, do movimento negro, existem muitos coletivos que não faz parte de nenhuma organização. São eles, são coletivos, pequenos coletivos. Entendi. Nas comunidades, nas cidades, nos estados, que fazem as suas movimentações. E eles se autodenominam pretos. Então, Até porque tem um contato hoje com o inglês maior do que a gente tinha também. Justamente. Né? E aí, se o black virou uma palavra tão importante nos Estados Unidos, vamos traduzir isso para o preto aqui, que é mais jovial, na verdade. Então, é nesse contexto político também que tem essa autoafirmação. Se você perguntar assim para mim, o que você prefere, negro ou preto, depende de quem fala. Não é exatamente a palavra, então. Depende de quem fala para mim. Né? De quem, e qual o contexto que está falando comigo. Tá. Né? Então, claro que quem é mais próximo de mim vai me tratar de um jeito. Tá. Quem é menos próximo. Eu vou contar um caso rapidinho. Conte. Que depois eu passo para você. Tá? Conte, o tempo é de vocês. O Fofão do trio Em Transe, né? Branquelo. E eu tava muito mal, né? Fui na psicóloga, enfim, passei horrores com aquela psicóloga, foi a primeira sessão. Não foi uma boa experiência. Não, ela me olhou dos pés à cabeça e disse, eu não posso tratar você. E até então eu não percebi que aquilo era racismo. Caraca. Né? Eu saí de lá mal, assim. Eu já estava mal, eu saí dessa psicóloga mal, e eu andando na 9 de julho para poder ir embora. O Fofão então passa de carro. Ô Pretinho! Grita assim, e eu não dou nem bola pra ele. Só faltou gostoso, né? Ô Pretinho gostoso! Fofão falando, já podia sair isso. Ô Pretinho! E eu não dou nem bola pra ele. Bom, tempos depois ele me encontra e ele fala, você tá bravo comigo? Eu falei, bravo com você, por quê? Aí ele contou essa história, eu falei assim, cara, aconteceu assim. Ele falou, entendi. Então assim, ele ficou chateado porque achou que eu tivesse ficado bravo da forma que ele me chamou. Então, depende muito do Acho que existe contexto, das né? pessoas mais sensíveis e amorosas, né? Independente de por seja a pessoa que ela está se relacionando, esse cuidado de como eu vou tratar o outro, né? E às vezes a gente se esbarra nessa insegurança que se tornou o vocabulário no comportamento social. Agora, isso eu defendo tanto quanto você, que é fácil sentir quando uma fala é afetiva e quando uma fala é agressiva. É o jeito que ela bate em você, não é exatamente o vocabulário que você usa, né? Isso vale para o viado, para o gay, para tantos outros vocabulários, que é um amigo chamar o outro de viado, é divertidíssimo, né? Principalmente se ele for, não tem problema nenhum também. E isso vai batendo. Agora, a intenção, ela fica clara, né? Parece que ela tem uma tradução imediata que nem a palavra é tão rápida, né? O afeto é mais rápido, eu acho, né? Isso mesmo. Vamos deixar o Vinícius. Claro, eu tava aqui assistindo aqui com muita felicidade aqui, ó. Que diálogo incrível. O Fofão tá com uma dificuldade com o microfone, viu, gente? Porque o câmera deu essa função pra ele. Tem que virar o microfone pra cá, virar o microfone pro Vinícius, mas ele já tá bonitinho agora, viu? Olha, tá muito legal. Mas eu acho que só pra complementar a fala... Eu falei Fofão? Falou Fofão. Ah, Fofão! É saudade de você, então, Fofão. Você Chama tá o Fofão pro próximo beijo programa. pra você, então. Pronto. Um abraço, Fofão. O BA que tá com o microfone com essa coisa toda. Eu acho que o Vanderlei Vinícius. tocou no ponto muito interessante, né? Que eu acho que eu até queria trazer de volta essa questão do negro, do preto, sempre vinha acompanhado de alguma coisa, né? E a minha mãe, como ela era das antigas ali do movimento negro, ela sempre gostou muito do nome negro. Tanto que ela morreu, minha mãe faleceu em 2010, tipo assim, não aceitando a palavra preto, né? Pra ela tinha que ser o negro, ela não negro, podia negro, ser negro. preto. E hoje, 10 anos depois, eu entendo muito bem a palavra preto, não tenho problema nenhum quanto a isso. Só que aquele tal negócio, como vai vir acompanhar desse preto? Sim. Né? Sim. Tipo assim, é preto fedido, disso. né? Preto bandido, né? Mesma coisa, o negro ladrão, né? Então como é que é? E tem aquela coisa também, né, Vanderlei? A gente tem nome, né? Então, tipo assim, não precisa chamar a gente por negro, por preto, né? Pô, minha mãe colocou esse nome Vinícius, tão bonito, né? É isso chama mesmo. de Vinícius, né? Chama Belo de Vanderlei. nome. É isso né? mesmo. Quem é muito íntimo, né? Que é carinhoso com a gente, na namorada, no caso, a irmã, aí pode chamar de pretinho, né? Pode chamar de neguinho. Numa hora boa fica até gostoso. Oxe, fica maravilhoso. É porque ninguém chama realmente a raça branca, vamos chamá-la assim. Ninguém te chama de... O branco, o branco, não sei o quê, né? né? Quer dizer, isso não é um ponto de referência de vocabulário social, né? Então, o ponto de referência é
olha aquele moço de camisa florida, azul. Isso é uma referência. Isso. Né? E não, olha aquele moço preto ou negro. Então, isso eu tenho conversado até com pessoas que sofrem com obesidade, que saem do padrão branco-magro, né? Branco-magro é o padrão. Se você não for branco e magro, você está fora do padrão. Aí é tanta coisa fora do padrão, que o fora do padrão vira padrão, né? Quem está fora do padrão é quem está no padrão, porque o padrão ficou muito pequeno, né? Gente branca, magra e quase que... hoje muito, eu tenho medo de usar essa palavra, mas eu vejo tanta gente branca, magra no padrão e muito infeliz porque não se achou no seu padrão comportamental e não corporal, que isso tem me preocupado muito. Mas isso é uma outra entrevista, outra questão. Hoje eu quero pegar a nossa questão aqui. Desculpa até cortar, Continue, mas eu acho muito interessante você tocar nesse assunto e no começo quando você falou da questão do mimimi, né? Acho que eu vou ler também dessa frase já do mimilitante, né? Chamando a gente sempre de mimilitante. Mimilitante, gostei disso. Eu acho que a gente tem que condensar uma coisa que é muito importante nesse diálogo, que é o fato de a nossa sociedade, ela é dividida por classes. Né? Você falou da questão da pessoa gorda, da pessoa obesa, né? Então a nossa sociedade é dividida por classe. Pessoa branca, pessoa obesa, pessoa hétero, enfim, ela é dividida por classes. Eu e o Vanderlei, eu e ele, nós fazemos parte de duas classes, que é dos homens cis e negros. Então, tudo que é relacionado a racismo, eu e o Vanderlei, nós sofremos. Entendi. Só que eu não posso virar para uma mulher e falar para a mulher que o que ela tá reclamando em relação ao machismo que ela sofre é mimimi, porque a gente não sofre machismo. Né? A gente sofre racismo. Mas a gente está dentro de um setor de privilégio da nossa classe quanto homem cis, que a gente não sofre nenhum tipo de machismo. Então a gente não pode olhar para a mulher e falar que aquilo que ela sofre é mimimi. E a mesma coisa é o negro. A pessoa branca, ela não pode olhar pra gente e falar que o que a gente sofre é mimimi. Que as nossas lutas, que as nossas reivindicações sejam mimimis. Porque elas não estão dentro desse escopo, elas não entendem. Então o que falta para as pessoas é a questão da consciência de classe. Compreender que eu não sou mulher, mas eu sei, tipo assim, eu tenho que compreender que aquilo que ela tá sofrendo é machismo, né? E a gente tem que, de certa forma, mesmo não sendo mulher, eliminar com aquele machismo. Entendi. Né? E a mesma coisa que a gente fala quando a gente chama as pessoas brancas para ser aliados na luta antirracista. Né? Não é para chamar a gente de mimizento. Até porque o racismo foi criado por brancos. Então, eles têm o dever moral de nos ajudar a acabar com esse mal. Não tenho dúvida disso. Então, né? O racismo, o antirracismo não é uma questão de quem é negro. É uma questão humanitária, né? E se a gente começar a entender como o feminismo é uma questão humanitária, exatamente, como a liberdade individual de como ser... Como a LGBTfobia... É uma questão humanitária, quer dizer, me interessa muito, e eu adoro essa frase que surgiu nos Estados Unidos, né? De que as vidas negras importam, porque todas as vidas importam. Então, ontem eu assisti um filme nacional, nossa, eu vou procurar, vou pôr o título aqui embaixo para vocês, de uma produção pobre no interior, acho que de Minas, tratando de uma menina trans na adolescência que foi para a escola. Como é que chama? Ninguém assistiu esse filme ainda, né? O César achou e eu assisti, eu vi até o fim, eu falei, que filme bom, que beleza de filme, com uma produção tão barata, tratar de diferenças e de diferenças que poderia qualquer um de nós estar naquela situação. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro sem ser o outro é absolutamente amoroso e generoso. Empatia, né? Essa empatia é o que está faltando na nossa comunidade nesse momento no Brasil. O que vocês consideram que é um racismo estrutural? Para quem está lá em casa é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente fala, eu estou escutando isso, mas eu não sou racista. Aí eu fui pegar a base para passar no rosto agora, que às vezes eu ofereço para as pessoas que vêm na entrevista também. Falei, poxa, eu não tenho uma base para negro na minha necessaire. Acabei de me pegar nessa situação. Por que não? Eles não existem? Eles não podem ser meus entrevistados? Por que eu só tenho uma base branca na minha necessaire? Difícil, né? Mas aí é que a gente se pega. É legal quando a gente se pega e não querer pegar o outro no racismo. É legal quando você traz para você essa responsabilidade. O mundo só vai melhorar quando a gente trouxer para a gente mesmo essa responsabilidade e não jogar para o outro. Porque eu só sou responsável por mim nesse mundo. Eu só posso mudar, em última instância, a mim mesmo. Eu não consigo mudar o outro, né? É um trabalho muito difícil.
E aí quando você dá um bom exemplo, quando você faz uma coisa bacana, isso marca o outro, como aconteceu na situação da escola, né? Agora, o racismo estrutural, ele é tão invisível às vezes que a gente não percebe que a gente está envolvido nele, que a gente está se comportando de uma maneira racista. Esse é o maior perigo do racismo estrutural, ele está enraizado com raízes muito finas e muito tênues, que a gente nem percebe que está agindo daquele jeito. Por que eu não tenho uma base para negro na minha necessaire da televisão? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de história. 13 de maio de 1888 é o fim do preconceito e da discriminação racial no Brasil. 14 de maio de 1888 inicia-se oficialmente o racismo no Brasil. Acaba um... É imediato. E começa outro. Né? E aí eu vou falar direto para os seus... Por favor, a câmera é sua. Eu trouxe vocês para vocês falarem nesse programa. Eu vou falar para vocês fazerem o teste do pescoço. Em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês forem, num restaurante, por exemplo, faça o teste do pescoço. Olha para o lado, olha para o outro lado. Vê quantas pessoas estão ali naquele restaurante que estão consumindo naquele restaurante. Esse é o primeiro olhar que vocês devem ter. O segundo olhar, o mesmo teste do pescoço, quem são as pessoas que estão servindo, né? O pessoal que está trabalhando ali, como garçom, garçonete. E se tiver uma equipe de limpeza, normalmente restaurante grande tem uma equipe e restaurante pequeno tem uma ou duas pessoas. Vão até o banheiro e reparem quem é essa equipe de limpeza, quem são as pessoas que estão na limpeza. Aí vocês vão poder entender um pouco essa questão de quando surge o racismo oficialmente no Brasil, 14 de maio de 1888. E até hoje ele perpetua. E aí, Dionísio, falando com você e com o seu público, né? Tô ligado. O racismo, ele é tão perverso que ele se modifica de tempos em tempos. Ele cria uma crosta para se proteger. Isso não é racismo. Isso é mimimi. Uhum. Então, o termo mimimi é uma forma racista de falar que nós, negros, estamos sendo mimizentos. Né? Então, sim. E aí eu falo para as pessoas que falam, que dizem para mim que eu sou que eu ajo com mimimi. Sim, eu sou mimimi, porque é em mim que dói. Não é em você. Por isso que eu sou mimizento. Então, está doendo em mim. Então a gente precisa entender essa forma que o racismo ele se estrutura de forma perversa, de forma rasteira na sociedade, e as pessoas, estava falando com o Vinícius, que eu estou cansado de ter que ficar explicando para as pessoas, então eu vou até a página 1. Né? Eu acho que está todo mundo na página 2 eu não vou mais, porque você não está a fim de aprender. A gente está meio cansado de algumas coisas. Mas tem que ter paciência, porque as pessoas precisam aprender. Você não está a fim de aprender. Se você tivesse a fim de aprender, seriam outras perguntas, seria outro formato de você me abordar no assunto. Né? Eu não vejo problema a pessoa não saber. Eu tenho muita tranquilidade para ensinar, com paciência. Agora, quem quer, né? Quem não quer, aí fica difícil. Então o racismo, ele provoca isso. Exatamente. O racismo estrutural ele é justamente quando ele está enraizado na cultura, né, das pessoas. Então chegou um ponto que você ser racista não é nem perceptível aos olhos porque ele está enraizado. É natural. É natural, acaba sendo um consenso ali natural, né? E antes da gente entrar aqui no programa, eu estava ali conversando com o Bia, a gente estava falando justamente sobre essa questão do racismo, né? De ter que explicar para as pessoas o que é racismo. E eu vou contar uma história bem rapidinho de uma coisa que aconteceu comigo esse ano, que foi, acho que todo mundo deve ter assistido, no caso, né, o Big Brother Brasil. Nossa, vocês estão adivinhando tudo que eu vou falar. Eu ia entrar no Big Brother agora. Foi bom, foi ruim aquele negócio lá, serviu, não serviu, pra que serviu? Vai. Então, sobre o Big Brother Brasil, né, o episódio que aconteceu com o João, né, que é um professor de geografia, participante do Big Brother, que tem o cabelo Black Power. E aí ele acabou sofrendo o racismo de um dos participantes da casa ali, que era o cantor sertanejo, que não quero nem mencionar o nome pra gente não dar mídia pra esse cara, né, Bia? E aconteceu esse episódio ali.
Esse episódio, pra mim, Dionísio, me marcou muito porque eu fiquei a vida inteira querendo ter um cabelo Black Power. Eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu tava assistindo TV quando era criança, e aí eu vi um clipe do Lenny Kravitz na TV. Lenny Kravitz cantando com aquele cabelo imenso, tocando guitarra, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E eu já gostava muito de rock na adolescência. E aí, só que a visão de rock que eu tinha, né, era do Jimi Hendrix. Mas o Jimi Hendrix já era um roqueiro que já tinha falecido. Certo. Então não tinha uma visão de um roqueiro negro, né, que tava ali na mídia. E de repente apareceu aquela imagem do Lenny Kravitz. E eu falei assim, sabe aquela coisa da representatividade de eu quero ser aquilo, sabe? Eu quero ser aquele cara. Só que eu sabia que se eu tivesse o cabelo daquele tamanho, na sala de aula, a molecada ia rir da minha cara, ia falar que era bombril, que tinha que tacar fogo e rodopiar na rua. Então eu sempre tive a vontade de ter o cabelo grande, sempre tive a vontade de ter o Black Power, mas eu nunca tive a coragem porque eu sabia que eu ia sofrer muito racismo. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a cultivar o Black Power e hoje eu amo esse cabelo. Só que nessa questão de cultivar o cabelo, eu ouvi muito racismo, ouvi muita piadinha, né? Muita coisa de, vamos jogar uns piolinhos na cabeça do Vinícius que aí ele vai e raspa esse cabelo, esse tipo de coisa. E aí, vendo esse racismo que o João sofreu ali na casa, foi uma coisa que me marcou muito, né? Que já me associou muito a esse tipo de coisa que eu sofri. E o João ter que passar por isso ali ao vivo, né? Ter que falar, olha, eu sofri esse tipo de racismo. Rede nacional. E as pessoas aqui nas redes sociais criticando, mas não tinha necessidade de tudo isso. Mas pra que isso? Pra que esse mimimi? E eu me recordo que uma pessoa veio me perguntar sobre isso, sobre esse episódio. Vinícius, o que você achou sobre isso? Porque eu vendo esse episódio, eu não achei nada. E aqui que eu entendi, Dionísio, que na verdade as pessoas elas vêm perguntar pra gente, não na questão de aprender, não na questão de querer somar com a luta antirracista. Elas querem continuarem sendo racistas, mas tendo o nosso respaldo. Exatamente. Eu acho que bate por aí todas as questões que a gente tem visto políticas e sociais hoje. Eu quero que o grupo me apoie naquilo que eu já penso. Eu não quero mudar de pensamento. Né? Então, isso vale para direitas, vale para esquerdas, vale para preconceito, seja de qual classe for. Eu procuro o quê? Adeptos à minha forma de pensar, para eu me sentir seguro, porque eu tenho uma preguiça de mudar. Ontem, fazendo meu curso de espiritismo, minha professora falou assim, na verdade, o ser humano tem uma preguiça de mudar. Ninguém quer mudar. É mentira que a gente quer evoluir, porque isso exige um esforço muito grande e a gente é preguiçoso nesse sentido. E às vezes dói. Dói! Mudar dói. Você tem que abrir mão de um monte de coisa que você acreditava que você não acredita mais. Você tem que pedir desculpa, você tem que falar assim, puta, pisei na bola. E ninguém quer isso, a gente quer o conforto, na verdade. Exatamente. Então, buscar adeptos da forma que eu penso, eu acho, Vinícius, é exatamente esse ponto. Eu não quero mudar, eu só quero buscar pessoas que pensem igual a mim. E a rede social teve um uso para isso muito grande, porque os grupos iguais vão se fechando em grupos, eu vou seguindo quem é igual a mim, ou aquele que é diferente de mim, só para meter o pau nele, para ficar vigiando ele, meter o pau nele também, né? Agora, eu tive essa impressão... São as bolhas, né? São as bolhas, criou-se bolhas, e daí para frente a cultura não se cria, porque os diferentes não se conversam. Enquanto nós temos só iguais se conversando, nada de novo surge. Como eram os intelectuais do início do século que queriam procurar pessoas diferentes para conversar, para falar, nossa, você pensa diferente de mim, que bacana, me fala. Era interessante quem era diferente de mim. Hoje o diferente, além de ser desinteressante, eu não quero nem ter contato com ele. Quer dizer, talvez isso seja uma forma da gente pensar socialmente em tudo, né? E no que está por vir, no momento que nós estamos, com eleições para acontecer, com a gente mantendo as mesmas coisas no poder, por que a gente não tem coragem de mudar? Não deu certo uma vez, pode dar na segunda, pode dar na terceira, mas manter as coisas como elas estão é fantástico para quem é preguiçoso. E o ser humano é preguiçoso. E isso vale para branco, para preto, para qualquer um. A gente quer a nossa zona de conforto. E se a gente não sair dessa zona de conforto, a gente não vai evoluir como ser humano, né? Isso é que é bacana. Quer conversa melhor que essa? Branco, preto, cor-de-rosa, azul, amarelo, sei lá que cor. Né? E isso é tão gostoso a gente falar de raça. Eu pensei em tocar no termo com vocês de xenofobia. Mas eu falei assim, xenofobia é medo de uma raça diferente da minha. Aí eu falei, mas não é o caso do Brasil, porque todos nós temos um pouco do negro, do preto na nossa raça. Mas no Brasil, xenofobia é muito forte. Dá para usar xenofobia? Temos tempo ainda, produção? Não, racismo não. Quantos? 15 deu. Agora temos mais um bloco ou acabou? Dá para fazer?
Então eu vou encerrar aqui, a gente vai falar de xenofobia. Não tem fui hoje, não tem viagem, porque esse programa já tá uma viagem. A gente volta já para o último bloco e hoje nós vamos viajar aqui mesmo, até já. Já estourando o tempo, então, só para a gente encerrar, a gente só ficou com a pergunta se dá para falar em xenofobia no Brasil. A gente está falando de medo de uma outra raça ou da medo da nossa própria raça? Xenofobia é medo aqui no Brasil, medo da nossa própria raça. Então, quem é nordestino sofre porque está aqui no Sudeste. Quem é do Sudeste, que está lá no Sul, sofre porque é do Sudeste e não é... Ou seja, infelizmente... Porque é diferente. Porque é diferente. Infelizmente, medo da diferença. Aqui no Brasil a gente tem uma xenofobia muito grande e muito séria e muito preocupante. Porque esse é um motivo de investigação da Polícia Federal, a proliferação de organizações neonazistas que praticam a xenofobia, o racismo e a violência contra outras o raças. Diferente. Contra o diferente. Com o que né? a gente está vendo aí, tá normal, né? Ficou normal isto, porque só poderia estar acontecendo isso, em vez da gente estar preocupado com cultura, com escola, com educação. Nós estamos agraciados por uma chuva aqui, talvez você ouça um pouquinho o barulho da chuva. Olha que delícia esse final de tarde com esses dois, que eu estou amando. E para encerrar, porque o nosso tempo infelizmente acabou, sem viagem, sem nada, vocês pegaram o tempo todo para vocês dois. O que acontece então dia 20 de novembro em termos de comemoração? Dá para falar da nossa região, de Jundiaí, de São Paulo? O que a gente pode pensar? Porque é um evento onde todos devem ir, né? Vamos lembrar isso? Justamente. É para a população toda, não é para quem é preto, negro, afrodescendente, é para todo mundo ir, né? Justamente. No Brasil inteiro, o Movimento Negro está organizando diversas manifestações na luta antirracista e contra o racismo no Brasil. Em São Paulo vai acontecer na Paulista, nas grandes capitais vão acontecer. Aqui em Jundiaí também vai acontecer na região central. A gente está definindo ainda o local. Amanhã, dia 19, a gente fecha esse local. E no sábado, então dia 20, a gente vai para a rua. É na região central. É só pesquisar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Olhares e Vozes Antirracista. E lá vai estar todas as informações. Olhares e Vozes Antirracista. Lá vai estar todas as informações. Aqui em Jundiaí, então, vai ser na parte da manhã. Uma atividade imensa, vai ter música, vai ter várias manifestações culturais, maracatu, escola de samba, enfim. Que legal. Vai ser bacana. Manifestação divertida, gostosa, olha que maravilha, gente. Que essa é uma manifestação que o povo preto sempre fez, né? Que delícia, que delícia. Se não tiver arte, cultura, a gente não vai pra rua se manifestar e nem brigar pelos nossos direitos. Meninos, sou muito grato. Vinícius, obrigado. Fala tchau pro pessoal lá na câmera. Tchau, pessoal. Agradeço aí vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar aqui. A única coisinha que eu peço, só uma coisinha rapidinho. Pessoal, não poste nas redes sociais no Dia da Consciência Negra nada de não precisamos de um dia de consciência negra, assim, 365 dias de humana. Pelo amor de Deus, não poste esse tipo de coisa, tá? Não passe vergonha na internet. Verdade, é bom saber, não é, gente? Agora, vocês querem saber mais? Segue o Vinícius, que ele explica por quê. Onde te segue, Vinícius? Pode me seguir lá nas redes sociais, Vinícius Vieira. O Instagram é @fila_benário, meu apelido de escola. E aí pode me seguir lá, que eu tenho todo o meu trabalho jornalístico ali. E a gente bate um papo também, fala muito mais também de luta antirracista. Obrigado, Bea. Obrigado, Vinícius. Eu agradeço. Um abraço a você e a seu público. Eu estou aqui emocionado terminando esse programa e muito feliz, muito feliz. Esse é o tipo de programa que eu gosto de fazer, porque eu acho que ele é útil para mim, é útil para os meninos, é útil para você, é útil para todos nós que queremos ser melhores. Só isso. Até o próximo programa. Tchau.